Esta história de gêmeas é diferente de tudo o que alguma vez ouviu falar. Irmãs idênticas, nascidas e criadas no país de Gales, que só falavam uma com a outra durante toda a vida. Eram inseparáveis, mas também tinham um profundo medo e aversão uma pela outra. É uma história que nem mesmo os psiquiatras atuais conseguem desvendar completamente. Uma história cheia de reviravoltas, que o deixará a pensar se elas foram mesmo amaldiçoadas. Sem mais delongas, vamos mergulhar na misteriosa e trágica história das Gêmeas Silenciosas. Gloria e Aubrey Gibbons são um casal do Caribe que emigrou para o Reino Unido no início dos anos 60 em busca de uma vida melhor. Gloria era dona de casa e Aubrey trabalhava como técnico da Força Aérea Real. O casal tinha 3 filhos quando Aubrey foi destacado para Aden, no Iêmen, em 1960. E 3 anos mais tarde, em 11 de abril de 1963, a família Gibbons foi abençoada com 2 meninas gêmeas, June e Jennifer. We're happy. We knew we were twins at that age. We had each other. We didn't need anybody else, really. We had each other. Mas à medida que as meninas cresciam, as coisas não eram o que pareciam. Assim que as gêmeas entraram na idade de falar, usaram uma linguagem inventada, que mais ninguém na sua casa de língua inglesa conseguia entender com qualquer pessoa, exceto uma com a outra. Embora não seja incomum que gêmeos criem sua própria linguagem durante a infância, a maioria acaba para aumentar a intriga. No entanto, as se recusavam a falar, permaneceram presas em seu mundo particular por mais de 30 anos, recusando-se a se comunicar com qualquer outra pessoa. Como você pode imaginar, isso se tornou um problema enorme quando elas entraram no mundo real. E para piorar a situação, elas eram as únicas alunas negras na escola primária, o que as tornava alvos fáceis para valentões. So they picked on us. We were like that. And we didn't speak to anybody. They got like extra swings. So we didn't speak to anybody. And they kept saying, why won't they speak? Can they speak English? Why don't they talk? And the more they said that, the more we shut up. June e Jennifer se sentiam culpadas por serem um fardo para as pessoas ao seu redor e, aparentemente, se culpavam pela maldição que tiveram que suportar juntas. Elas tinham um ritual em que se ajoelhavam ao lado da cama e pediam perdão a Deus. Elas abriam a Bíblia e começavam a cantar loucamente. Rezavam para que ele lhes desse forças para conversar com a família. Mas foi difícil. A família e os responsáveis pela escola estavam, compreensivelmente, preocupados com o futuro delas. Então, procuraram a ajuda de uma fonoaudióloga profissional. Mas apesar de todos os esforços, a terapeuta não conseguiu romper a barreira do silêncio das gêmeas. No entanto, ela sentiu algo misterioso e perturbador nas gêmeas que ninguém em seu círculo notou, o que se tornaria consistente com relatos futuros sobre seu comportamento. Foi isso que ela disse. Jennifer ficou sentada ali com um olhar inexpressivo, mas eu senti seu poder. Ocorreu-me o pensamento de que June estava possuída por sua irmã gêmea. Ela sentia que June queria falar com ela, mas era como se a presença de Jennifer a impedisse. Nesse momento, a família Gibbons estava ficando sem opções. Então, decidiram resolver a situação. Eles decidiram separar as gêmeas e matriculá-las em escolas diferentes, na esperança de que isso as encorajasse a desenvolver suas próprias identidades. No entanto, esse experimento acabou sendo um desastre completo. Longe de se tornarem mais independentes, as meninas se isolaram ainda mais em seu próprio mundo, quase entrando em um estado catatônico. June, em particular, tornou-se incrivelmente difícil de lidar. Ela ficava sentada chorando, numa espécie de estado catatônico, com líquido escorrendo pelo nariz, pelos olhos e pela boca, com uma barba enorme até ali, com a equipe da unidade enxugando seu rosto, sem falar, sem ir ao banheiro. Quer dizer, obviamente, tivemos que dizer, sabe, chega. Era uma cena aterrorizante e rapidamente ficou claro que separar as gêmeas só tinha piorado as coisas. When we were 16, we were in our bedroom and we were mixing like other teenagers, going out, nightclubbing and going to discos. We wondered where we'd end up. We wondered what happened to us if we didn't speak.
A vida das gêmeas pode ter parecido um beco sem saída, com a incapacidade de se comunicar e o comportamento errático causando preocupação. No entanto, um vislumbre de esperança surgiu quando seus pais as presentearam com um diário. Stephanie now has a new Royal Jetstar electric typewriter to help her make the most of her time. Foi um ponto de virada para as meninas que encontraram sua paixão na escrita, tanto que se matricularam em um curso de escrita por correspondência. A escrita delas não era apenas uma forma de autoexpressão, mas também lhes dava a chance de experimentar um pouco de normalidade que tanto desejavam. Não demorou muito para que seus escritos chamassem a atenção das editoras e um de seus romances, The Pepsi Cola Addict, foi publicado. No entanto, como tudo o mais, uma realidade mais sombria persistia em seus escritos. Quando você lê atentamente as histórias que elas escreveram, todas elas têm um tom sombrio e distorcido, centradas especificamente em jovens atraentes que cometem crimes hediondos em Malibu, embora seus escritos forneçam um vislumbre de esperança para seus entes queridos, de que havia uma possibilidade de superar sua maldição, também levantam preocupações, pois oferecem um vislumbre de suas mentes perturbadas. À medida que as gêmeas se aproximavam da idade adulta, a paixão pela escrita não era mais suficiente para distraí-las da espiral de atividades desviantes. Elas começaram a experimentar drogas e álcool, o que as levou a um momento culminante de terror quando se envolveram em uma onda de ataques incendiários. Elas foram presas e internadas em Broadmoor, um hospital de segurança máxima para criminosos insanos. Lá viveram uma vida de miséria, presas em um mundo de loucura, sem esperança de escapar. Elas estavam sozinhas. Isto é, até que uma jornalista chamada Marjorie Wallace se deparou com a história delas. Você já se sentiu à beira de um colapso nervoso, sentindo que seu mundo estava desmoronando ou que alguém de quem você gosta estava em crise e desespero? Marjorie desempenha um papel tão crucial na vida delas que, se não fosse por ela, as gêmeas silenciosas não existiriam, pois provavelmente teriam passado a vida inteira em Broadmoor. Ela ouvira falar da notória onda de incêndios criminosos das gêmeas e precisou entrar em contato com a família Gibbons. Ela ficou surpresa ao ser levada pelos pais ao quarto delas, pois encontrou uma gêmea gravemente incompreendida, com uma vida tão imaginativa que e ainda assim considerada zumbi pela sociedade. Quando Wallace finalmente as conheceu, ficou encantada ao saber que as meninas realmente queriam falar com ela. Ela era a peça que faltava no quebra-cabeça delas, uma chave que poderia abrir as portas para o mundo exterior. Com sua visibilidade e conexões, Marjorie tinha o poder de dar voz às gêmeas, uma chance de mostrar seus escritos ao mundo. Durante anos, Wallace começou a visitá-las regularmente e lentamente começou a desvendar o mistério de sua maldição. As gêmeas, na verdade, nutriam muito ódio uma pela outra. A premonição da fonoaudióloga sobre as gêmeas estava correta. June acreditava estar possuída pela irmã, a quem se referia como uma sombra escura sobre ela. Enquanto isso, Jennifer era a gêmea dominante e, em seu diário, ela as descrevia como inimigas fatais, pintando um retrato assustador de June como um rosto de miséria, engano e assassinato. À medida que Wallace passava mais tempo com elas, começou a sentir que June ansiava por falar livremente, mas era constantemente dominada pela presença de Jennifer. Com a ajuda de Marjorie, que levou uma década para ser preparada, as meninas finalmente foram autorizadas a se mudar para uma instituição muito menos intensiva, localizada no país de Gales, na clínica Caswell. Quando as coisas finalmente começaram a melhorar para as gêmeas, algo sinistro estava se formando entre elas, o que confundiu Marjorie e os médicos até hoje. Em uma entrevista à NPR, isso é o que Marjorie falou. I took my daughter in, we went through all the doors, and then we went into the place where the visitors were allowed to have tea, and we had quite a jolly conversation to begin with. And then suddenly, in the middle of the conversation, Jennifer said, Marjorie, I'm going to have to die. And I sort of laughed. I sort of said, well, don't be silly, you're 31 years old, you know, you're just about to be freed from Broadmoor, why are you going to have to die? You're not ill. And she said, because we've
decided. Wallace imediatamente alertou os médicos sobre o que ouviu, e os médicos garantiram que seriam supervisionados durante todo o processo. Na manhã em que as meninas deixaram Broadmoor, Jennifer começou a se sentir mal. Jennifer apoiou a cabeça no ombro de June e sussurrou: "Finalmente, estamos fora." Enquanto observavam os portões de Broadmoor se fecharem do veículo de transporte, ela entrou em coma e, menos de 12 horas depois, faleceu. Quando o par do médico finalmente interveio, ao chegarem ao país de Gales, já era tarde demais. Jennifer Gibbons foi declarada morta às 18 horas e 15 minutos. I was quite devastated when I knew she was dead, and she's just gone. Wasn't there anymore. Wallace se lembrou de ter visitado June vários dias após a morte de Jennifer e de tê-la encontrado de bom humor e disposta a sentar e conversar. June, misteriosamente, voltou ao normal. Ela finalmente falava como se os 30 anos pelos quais ela e a irmã passaram nunca tivessem acontecido. Ela explicou a Marjorie como a morte de Jennifer lhe dera a oportunidade de finalmente ser livre. Agora que Jennifer finalmente se foi, quem viver será responsável por viver pelo outro. A história das gêmeas silenciosas cativa a imaginação e desafia qualquer explicação. A história delas também nos lembra da importância da compreensão e da compaixão nos cuidados com a saúde mental, bem como do poder, da força e da resiliência individuais. É uma história que inspirou livros, documentários e até um filme, e continua a fascinar e intrigar as pessoas até hoje.